Uma das coisas mais difíceis no Renur, na educação dos nossos filhos, é fazê-los compreender a real fonte de satisfação, a real fonte de prazer nessa vida. E é aí que muitos pais erram. Hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre um conselho extraordinário do Rabino Matziyahu Salomon, ajudando os nossos filhos a encontrar a real fonte da satisfação na vida. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, mais uma vez é um prazer estarmos aqui para falarmos sobre a educação dos nossos filhos, usando como base esse livro aqui, com os corações cheios de amor do Rabino Matziyahu Salomon. E hoje nós chegamos ao capítulo 12, em que ele fala das fontes de prazer. Hoje nós vivemos num mundo cheio de estímulos visuais, de estímulos consumistas. E como a gente deve fazer para incutir na mente dos nossos filhos as reais fontes de prazer e satisfação nessa vida? Nossos filhos são seduzidos, nós adultos temos dificuldades, imagina as crianças, eles são seduzidos por coisas que eles não sabem discernir se são realmente boas ou ruins. Vamos dar o exemplo, por exemplo, dos chocolates, dos doces, das guloseimas que as crianças tanto gostam. Se você for fazer a vontade dos seus filhos, todos os dias eles terão muitos doces para comer e deixarão de lado comidas saudáveis, E isso vai gerar um problema futuro para ele. Tal qual ocorre com as guloseimas, ocorre em todas as outras áreas da vida. O apetite desordenado por coisas, por bens materiais, e pais que muitas vezes estão ausentes na educação dos filhos e que tentam compensá-los com presentes, com brinquedos, com computadores, com celulares, na verdade acabam causando mais mal aos filhos do que bem. E muitas vezes ocorre que quando nós, pais, alcançamos uma boa condição financeira, com estabilidade econômica, a gente tende a dar tudo aos nossos filhos. Será que isso realmente é bom? Será que isso realmente faz bem para eles? Você já pensou nisso? Quero começar esse vídeo de hoje falando com vocês sobre uma parábola muito conhecida, dita por Yeshua, um grande rabino do povo de Israel, por sinal, que contou, como está relatado ali em Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo. Vamos ler alguns versículos. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Quando a gente lê esse texto de Lucas capítulo 15, é evidente que o filho moço que tomou toda a sua parte na herança e saiu e dissipou tudo, o texto não fala de quanto tempo isso gastaria, quanto tempo isso levaria, mas na verdade os bens, eles se dissipam ao longo dos anos se a gente não souber controlar, gastar os nossos recursos com sabedoria. E o problema do ser humano é que a gente não se farta, não se cansa do prazer. Então, os rabinos vão dizer sempre que quanto mais você se entregar aos bens e aos gastos, aos bens materiais, aos prazeres desse mundo, mais distante você vai estar da vontade de Deus. E não é por acaso que muitas vezes, quando as pessoas ganham grandes somas na loteria, elas que, quando eram pobres, tinham uma vida, vamos dizer, razoável, quando se tornaram milionários, destruíram as suas famílias, destruíram as suas próprias vidas e voltam a ser pobres depois de um tempo.
A gente deve incutir na mente dos nossos filhos, desde pequenos, a fonte real do prazer. Vamos ler um pouco do Rabino Matziyahu Salomon aqui nesse livro, o que ele nos diz, que conselhos ele tem para nós, pais, na educação dos nossos filhos concernentes a isso. Capítulo 12, ele fala assim: o Eterno nos assegura em Levítico capítulo 26, versículo 3 ao 10, que se seguirmos a Torá, desfrutaremos da prosperidade e safras em abundância, a tal ponto que os celeiros vão transbordar. E vocês comerão seu pão com satisfação. O que essa última frase quer dizer? Se você ler o texto de Levítico, ele fala daqueles que obedecerem, eles vão estar comendo e a próxima colheita já vai estar ali e os celeiros ainda estarão cheios. Isso é uma grande fonte de bênção, com certeza. Mas Rashi, um grande rabino francês, nos diz assim, que a pessoa comerá um pedaço pequeno e será abençoado dentro de seu estômago. Em outras palavras, um pedaço pequeno irá fornecer todo o sustento que a pessoa precisa. Um pouco mais para frente no livro, ele nos diz assim: quando o Ribono Shel Olam, que é o Senhor do Universo, o Criador do mundo, o Eterno, nos abençoa com abundância, isso não significa que Ele quer que nos tornemos glutões mergulhados nos prazeres mundanos. Então, quando a gente lembra da história da parábola do filho pródigo, a gente vê que o filho toma a sua herança na juventude e pouco tempo depois ele volta para a casa do pai, né? Não soube desfrutar das riquezas. Ele quer, o Eterno quer, que tenhamos prazer de nossas bênçãos, mas que seja uma simha shel mitzvah. O que significa isso? O prazer e a alegria de cumprir mitzvah. Devemos enxergar a prosperidade como uma oportunidade para aprofundarmos e expandirmos as mitzvot e maasim tovim, os nossos bons atos que praticamos, e não como uma oportunidade para comer, beber e se divertir. Então isso a gente deve incutir na mente dos nossos filhos desde pequeno. Quando a gente tem recursos materiais, grandes recursos, normalmente as crianças elas não sabem discernir. Se você der a ele R$10 e der uma nota de 100, para ele não vai fazer grande diferença. Ambos os valores para eles serão uma fonte de dinheiro para comprar chocolates, para comprar doce. Ele não sabe mensurar isso. Ele não sabe mensurar quanto trabalho foi necessário para ganhar R$10 ou R$100. Ele não sabe medir isso. E é preciso que nós possamos colocar na mente das crianças a necessidade real de valorizarmos aquilo que realmente é importante, a palavra de Deus, cumprir mandamentos, usar as nossas riquezas em favor dos mandamentos do Eterno. O Eterno não nos deu esta abundância para vivermos uma vida de luxo. Ele não a deu para sucumbirmos a todos os nossos desejos. Ele a deu para que possamos praticar mais mitzvot e mais hesed, mais bondade. Então, digamos que a gente tem uma vida confortável, nossos filhos têm tudo o que eles necessitam. Tudo o que eles necessitam não significa tudo o que eles querem, né? Hesed, bondade, é você saber compartilhar, não é dar esmolas, é compartilhar da sua riqueza com as pessoas próximas. Não meramente riquezas financeiras, mas a riqueza da Torá. É permitir que outra pessoa possa estudar a Torá. É você ter alegria em, quem sabe, comprar um sidur e doar para alguém pobre que necessite. Comprar um livro da Torá e doar para um membro da sinagoga mais carente. Isso é saber usar as suas riquezas para praticar Hesed, Ahavat Hesed, não se esqueça. É tudo uma ilusão. Salomão já nos dizia, né? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. De qualquer maneira, é tudo uma ilusão. Uma vez que o momento de prazer passa, ele desaparece completamente e tudo o que resta é um desejo e fome de prazeres cada vez maiores e mais numerosos. Mas os prazeres espirituais da Torá e mitzvot são reais e duradouros. Você vê que você transforma a vida da pessoa, ela é melhor, ela é mais feliz com a Torá que você propiciou a ela, o estudo da Torá, o conhecimento da palavra de Deus. Isso vai gerar em você um prazer muito mais duradouro
do que a satisfação de gastar dinheiro numa festa, por exemplo, né? Então, às vezes, as pessoas gastam uma soma enorme de dinheiro viajando pelo mundo, mas isso, na realidade, acaba sendo uma fuga da sua vida real dentro de casa. Então, a gente precisa entender um pouco mais disso, falar mais disso aos nossos filhos. A vida não se resume a prazeres materiais, não se resume a parques de diversões, não se resume a dar festas de aniversário, não se resume a guloseimas, chocolates, doces, não se resume a celulares, não se resume a comprar todos os jogos de videogame que saem, né? Não se resume a comprar todas as novidades. A gente sabe que muitas vezes nós adultos mesmos, nos deixamos levar, nos deslumbramos com equipamentos novos que saem, com tecnologias, com coisas que são lançadas a cada ano, e se a gente for fazer todos esses desejos, esse desejo é passageiro, porque no ano que vem o celular que a gente comprou hoje, que custou 10 mil, no ano que vem ele custa 5 e ele já não satisfaz as nossas necessidades. Mas quando você tem prazer na lei de Deus, qualquer coisa é capaz de te tornar mais feliz, né? Então, porque Avot, no Talmud, nos fala que quem é rico? Aquele que se contenta, aquele que é feliz com aquilo que possui, que não vive em busca de novidades ou de prazeres materiais. A busca de prazeres físicos, escreveu Rav Moshe, é destrutiva. É destrutiva porque destrói também a sua relação com Deus. Se você ler Deuteronômio capítulo 32, versículo 15, ali a Torá fala que engordando-se Israel, começou a dar coices e abandonou o seu Deus. Quando os filhos de Israel prosperam demais, aí a gente fica, olha, Israel é abençoado, né? Na verdade, quanto mais prosperidade, começa-se a gerar uma tendência de dar coices, né? De se engrandecer, de se achar melhor do que os demais. E isso pode acontecer também com os nossos filhos. Na idade escolar, por exemplo, quando os nossos filhos vão para a escola, todas as crianças usam o uniforme escolar, né? Mas o uniforme que é obrigado pela escola, mas o tênis, por exemplo, o meu tênis é novo, olha, minha mochila é de tal marca, olha o meu celular, olha isso. Então, cuidado, demonstre aos seus filhos que fora a mochila, fora o tênis, fora o celular, fora essas coisas, existe ali um uniforme escolar que iguala todas as crianças. E o que vai diferir as crianças, o que vai fazer diferença na vida deles no futuro, é justamente a capacidade daquilo que eles aprenderam na escola. Não adianta os nossos filhos terem equipamentos se eles não souberem usar. Não adianta eles terem tênis caros de marcas se isso não faz nenhum benefício na vida deles. E muitas vezes somos nós que fazemos com que os nossos filhos engordem e passem a dar coices, se achando melhores que os demais. Então, cuidado com isso, cuidado com seus filhos. O apóstolo Paulo, quando ele fala na sua carta a Timóteo, ele fala um conceito, ele traz para nós um conceito que é muito importante, que está plenamente de acordo com a fé judaica, desde os tempos talmúdicos até os dias atuais. Ele diz assim, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que vos vestir, estejamos com isso contentes. Ora, os que querem ser ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quando a gente vê esse conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, um jovem temente a Deus, ele fala, tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ele não está falando para nós sermos pobres. Ele não está falando para a gente que riqueza é pecado, que está errado. Mas é que a gente possa aprender a se contentar com aquilo que a gente tem. E é essa a essência que a gente tem que passar para os nossos filhos. E ele fala
um conselho muito importante, porque os que querem ser ricos caem em tentação. Porque não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro faz mal, é a raiz de todos os males. Se você ler no versículo 6, ele fala assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É você ficar feliz em ser piedoso, em ajudar ao próximo. Esse é o conselho. Esse é o conselho de Matsiarro Salomon, esse é o conselho do apóstolo Paulo, esse é o conselho do rei Salomão, né? Esse é o conselho quando a Bíblia diz que eu não quero nem a riqueza, nem a pobreza, mas dá-me a porção de cada dia. Os grandes homens de Deus, eles não estão com a vida focada em angariar riquezas. Até porque Yeshua fala de ajuntar tesouros no céu, né? Não ajuntar tesouros na terra. Se você é rico, se Deus te deu o privilégio de ter grandes recursos financeiros, saiba usá-los para o bem e instruir os seus filhos desde pequenos que a riqueza maior está no nosso coração, está nos mandamentos de Deus e não nos bens materiais. Porque bens materiais, eles vêm e vão. A satisfação que deles provém, se você compra uma grande casa hoje, daqui a 2, 3 anos vai aparecer uma casa melhor e maior e aquela sua casa já não te traz satisfação. Se você compra um carro caro hoje, daqui a 2 anos esse carro já desvalorizou e vai sair um carro melhor e você vai ter a oportunidade. Mas isso é satisfação passageira. A satisfação plena vem do cumprimento da Torá. E o Rabino Matsiarro Salomon conclui esse trecho, esse grande conselho, nos dizendo que quando uma pessoa está presa aos seus desejos e luxúrias, não há mais nenhum limite. Então coloque limite nos seus desejos, coloque limite na sua ambição e ensine os seus filhos a dar valor a pequenas coisas, a dar valor a tzedakah, a dar valor a compartilhar, a dar valor ao estudo da Torá, a dar valor ao crescimento espiritual, porque bens materiais vêm e vão, mas os nossos filhos continuarão no caminho reto quando nós ensinarmos a eles a satisfação que a real fonte de prazer está na palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás e tudo te irá bem. Que assim seja para mim, para você, para os seus filhos, para todos nós, caminhando o caminho que Deus propõe através da Torá. Grande abraço, que Deus te abençoe, sabedoria ao aconselhar seus filhos e que todos nós possamos nos encontrar no reino vindouro do Mashiach e no Olam Rabá com o Eterno, com uma vida de bons atos e com uma vida de satisfação pela Torá. Um abraço, shalom e até a próxima.